Oi, Pedrinho, tudo bom com você? Tudo bem, Maria, e você? Tô mais ou menos. Por quê? Uai, se eu tô voltando ali da venda do Tião, tá todo mundo com os ouvidos grudados naquele negocinho que chegou por essas bandas esses dias, uai. Aquilo se chama rádio. Uai. Mas aqui, Pedrinho, você que é um moço curto, intelectual, estudado da vida, sabe qual é que fez esse trem funcionar? Sei sim. Em 1870, um cara chamado James Maxwell foi o primeiro a fazer a experiência com rádio. Nossa, mãe, tá um tempinho bom, hein? Tem, mas foi só em 1895 que experimentou o rádio com a voz humana. Qual é que fez isso? Foram 3 homens que afirmaram terem feito essa experiência, mas só o italiano chamado Guglielmo Marconi foi reconhecido pelo seu trabalho. Ah, bom. E desde essa longura de tempo até hoje, todo mundo fica doidinho com esse trem de rádio, né? Claro, sem dúvidas, mas em 7 de setembro de 1922 foi que o rádio chegou no Brasil, graças a um homem chamado Davi Sarnoff, e só permaneceu graças a outro cara, que é chamado Eduardo Roquete Pinto. Ah, bobajada. Não gosto das conversas de Roquete, Pinto, não. Mas esse é os nomes deles, Maria, e a partir daí que foram criadas emissoras de rádio, e cada dia que se passa a tecnologia aumenta e as pessoas têm mais facilidade de acesso ao rádio. É mesmo, viu, só? Até que esse trem de rádio é bom mesmo, dá até pra ver no vilinho de vez em quando lá na venda. Mas, vamos chegar com essa conversaria fiada toda, porque eu tenho muito trabalho pra fazer ainda hoje. Depois, nas conversas, você me conta mais essa historinha doida sua aí. Claro que eu conto, pode voltar, vai ser o maior prazer. Então até mais, Maria. Até, Pedrinho. Começa agora mais um capítulo de Lendas e Mistérios. Oswaldo estava estacionando com seu táxi na porta de um shopping esperando por clientes. Ele adorava seu trabalho, sempre conversava com gente diferente e até estranhas no modo de ser. Depois de 23 anos trabalhando como taxista, ele pensava que já tinha visto de tudo. Já era 9 da noite de um domingo e ele estava pronto para ir embora. Sua corrida seria a última do dia. Está livre? Perguntou uma jovem que não devia passar dos 20 anos se aproximando do carro. Claro. Respondeu Oswaldo abrindo a porta do táxi. Vamos para minha casa neste endereço, disse a moça entregando um papel ao taxista. O lugar ficava a meia hora do shopping. A passageira esteve sempre silenciosa. Mesmo quando ele fazia uma pergunta, ela somente respondia acenando com a cabeça. Em um momento do trajeto, ela começou a chorar. Moça, o que foi? Posso fazer algo para te ajudar? Perguntou o motorista preocupado. Só me leva para casa. Estou com saudades da minha mãe. Após chegarem ao local, a jovem desceu do carro e disse que voltaria dentro de pouco tempo para lhe pagar. Vários minutos se passaram, mas a garota não havia retornado. Oswaldo, impaciente, desceu do carro e tocou a campainha. Uma mulher já de meia idade abriu a porta. Desculpe-me, senhora, mas é que eu estou esperando já tem muito tempo lá no carro e eu tenho que ir embora. A senhora pode chamar a moça que entrou alguns minutos atrás para que possa me pagar? Não sei do que o senhor está falando. Aqui ninguém entrou. Estou com meu marido e moramos somente os dois aqui, respondeu a mulher. Que isso? Peguei a menina no shopping e a trouxe até aqui. Ela tinha mais ou menos 18 ou 20 anos, cabelos longos, castanhos e pele bem clara. Ela estava até chorando, dizia que sentia saudades da mãe. Sem dizer nada, a mulher entrou na casa e voltou com uma fotografia na mão. É essa garota? Perguntou ela mostrando a foto a Oswaldo. É essa garota. Impossível. Ela é minha filha. Porém, ela faleceu há mais de 5 anos em um acidente de carro quando voltava do shopping com alguns amigos. Respondeu a mulher, deixando as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Acho que meu choro não ficou muito... Nossa, velho, olha aquela menina na outra mesa. Qual? Que mesa? Aquela ali, de frente pro caixa. A morena alta? Não, a loira meio baixa. Ah, agora eu vi. Nossa, assim você me mata. Para essas coisas de sertanejo, vamos para o rock. Eu não tô preocupado com rock, estou afim é da loura. É mesmo, olha a roupa que ela está usando. Mulher com vestido é muito elegante mesmo. O bom é que dá pra ver as pernas dela. E que pernas. Verdade. Minha nossa, o bom é que ela está no peso ideal. Nem muito magra, nem gorda. E o rosto dela? Parece de anjo. Ô Jacinto, eu não estou aguentando mais. Eu vou lá falar com ela. Juvenal, acho que você está viajando. A loura é muita areia pro seu caminhãozinho. Ah, que se dane. O máximo que eu vou conseguir é um não.
Estou indo embora, não quero ver você tomando um fora. Essa mulher nem existe, mas você, caro ouvinte, imaginou ela bem na sua frente. Esse é o poder do rádio, mexendo com a sua imaginação desde 1918. Olha o ataque do time da TV. Galvão Bueno na tabela com o Luciano do Vale. Chutou, defendeu, Valdir Amaral. O Valdir Amaral está salvando o time da rádio. Metade do bicho é dele. Valdir Amaral liga o contra-ataque com o Fiore. Recua para Osmar Santos. Osmar Santos para, pensa o jogo. Toca na lateral com o Armindo. Boa arrancada de Armindo para o meio de campo. Deixa a bola com José Carlos de Araújo. O Edson Leite está sumindo do jogo. O time da rádio precisa dele para ganhar esse jogo. José Carlos toca para o Edson. O menino de Bauru. Eu acredito em você, garotinho. Olha lá, que tava para a vida e goza. Para a lateral. Pedal em cima do Léo Batista. Cruzou o Vili. Albertinho Rodrigues. Gol! Golaço do rádio. Agora no placar 1-0. Linda jogada do time do rádio. Começou com a defesa do Valdir Amaral, passando pelo bom trabalho do meio de campo com José Carlos Araújo e Edson Leite, culminando no cruzamento de Vili Goncer e a perfeita finalização do Albertinho. Que lindo! Que golaço! Esse é o time do rádio levando a emoção do esporte pelo Brasil. Obrigado por deixarem meus domingos mais emocionantes. Você ouviu aqui na nossa emissora que um grave acidente aconteceu nesta madrugada, no final da madrugada e início da manhã, no quilômetro 490 da BR-381, perto de Nova União. Vamos saber outras informações direto de lá, direto do local onde fala a repórter Bruna Camilo. Bom dia, Bruna. Bom dia. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã dessa quarta-feira chuvosa, no quilômetro 490 na BR-381. O ônibus da aviação São Geraldo trazia os foliões que voltavam de Marataízes. O ônibus, que transportava 44 pessoas, além do motorista, saiu da pista, derrubou a barreira de proteção e caiu de uma altura de 30 metros. Segundo o inspetor Aristide Júnior, a provável causa do acidente é que a pista estava molhada e o motorista teria dormido ao volante. A polícia identificou a morte do motorista e de 30 passageiros. Os outros 14 ficaram feridos e estão sendo transportados para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Ok, Bruna, muito obrigado. Quarta-feira de cinzas. Vamos agora com mais informações sobre o grave acidente, conforme já informamos mais cedo, um acidente grave que aconteceu nas primeiras manhãs desta quarta-feira de cinzas, na estrada que liga Belo Horizonte ao litoral do Espírito Santo. Os nossos repórteres Sheila Soares e Fabrício Badures estão no local. Bom dia, Sheila. Bom dia, Getúlio. Estamos aqui no município de Nova União, a 40 quilômetros de Belo Horizonte, onde aconteceu um grave acidente nas primeiras horas dessa manhã de quarta-feira de cinzas. Um ônibus da aviação São Geraldo, saindo ontem à noite de Marataízes, Espírito Santo, onde 44 foliões passavam o carnaval na região, ao chegar no quilômetro 490 da BR-381, saiu da pista molhada e rompeu a mureta de proteção, caindo de uma altura de 30 metros de profundidade. Mais informações com o repórter Fabrício Badures. Até o momento foram identificados 31 mortos, incluindo o motorista, e 14 passageiros feridos, que estão sendo socorridos em hospitais da região e no HPS em Belo Horizonte. Os mortos foram transferidos para o IML, onde estão sendo identificados pelos familiares. Segundo o inspetor Aristides Júnior da Polícia Rodoviária Federal, as causas prováveis do acidente poderiam ter sido a dificuldade de visibilidade devido à chuva que ocorria no local. Há também a possibilidade do motorista ter dormido ao volante. De Nova União, repórter Sheila Soares e Fabrício Badures para a Rádio Inconfidência. Ok, obrigado, Sheila, obrigado, Fabrício. Daqui a pouco vocês voltam com novas informações sobre este acidente que está movimentando a BR-381 nesta manhã de quarta-feira de cinzas, volta do carnaval deste ano de 1996. Daqui a pouco, outras informações. 3-2, olha o último 1. Nossos repórteres falam agora ao vivo, direto de Nova União, onde aconteceu na madrugada de hoje um grave acidente envolvendo várias vítimas. Vamos falar primeiro com Diego Souza. Bom dia, Diego. Bom dia, Getúlio e ouvintes. Hoje, no início dessa manhã, um ônibus da aviação São Geraldo despencou de uma ribanceira de 30 metros no quilômetro 490 da BR-381, no município de Nova União, a 40 quilômetros de BH.
O ônibus trazia 44 foliões que passavam o carnaval na cidade de Marataízes, no Espírito Santo. Mais informações com Hélio Soares. Esse Diego, o inspetor Aristides Júnior da Polícia Rodoviária Federal me informou há pouco que a causa do acidente poderia ter sido a difícil visibilidade da pista pelo condutor do veículo, causado pela forte chuva. Testemunhas também relatam que o motorista teria dormido ao volante. Até agora foram contabilizadas 31 vítimas fatais, incluindo o motorista. 14 feridos que foram transportados para hospitais da região. Os mais graves foram para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal. Repórteres Hélio Soares e Diego Souza. Voltamos com outras informações sobre o grave acidente que aconteceu na manhã desta quarta-feira de cinzas. Direto de Nova União, volta a falar ao vivo a nossa repórter Marinalva Santana. Bom dia, Marinalva. Bom dia, Getúlio. Um ônibus da aviação São Geraldo caiu hoje pela manhã de uma altura de 30 metros no município de Nova União, no quilômetro 490 da BR-381. O veículo conduzia 44 passageiros, incluindo o motorista. Foram identificados 31 mortos, inclusive o motorista, e 14 feridos. Segundo o inspetor Aristides Júnior da Polícia Rodoviária, a causa do acidente foi a falta de visibilidade. Segundo informações de testemunhas, o motorista teria dormido ao volante. Marinalva Santana. Nossas repórteres Maria Cirineu e Patrícia Henrique falam agora ao vivo, direto de Nova União, com outras informações atualizadas sobre o acidente grave que aconteceu na madrugada de hoje, quarta-feira de cinzas. Maria Cirineu, bom dia. Bom dia, Getúlio. Estamos na BR-381, altura do quilômetro 490, próximo ao município de Nova União, local do acidente que ocorreu nesta madrugada chuvosa de quarta-feira de cinzas, quando um ônibus da aviação São Geraldo, vindo de Marataízes, com 48 passageiros, caiu numa ribanceira de aproximadamente 30 metros de altura. Mais informações com Patrícia Henrique. As informações que temos, Maria, é que a polícia contabilizou 31 mortos, entre ele e o motorista. Esses já estão sendo levados para o IML e os outros 14 feridos já foram socorridos e estão sendo encaminhados para hospitais da região. Segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Aristides Júnior, a causa do acidente foi a pista molhada e pouca visibilidade por conta da constante chuva. Ainda segundo o inspetor, o motorista teria cochilado o volante. Qualquer momento, mais informações, reportagem Maria Cirineu e Patrícia Henrique. Novas informações sobre o acidente que aconteceu esta manhã na BR-381, perto de Nova União. Está lá no local e fala ao vivo o repórter Paulo Azevedo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Getúlio. Nessa quarta-feira de cinzas, por volta das 5 horas, um ônibus da aviação São Geraldo, que trazia foliões de Marataízes para a capital mineira, despencou da altura de 30 metros, no quilômetro 490 da BR-381, próximo a Nova União. Segundo o inspetor Aristides, do Polícia Rodoviária Federal, 44 pessoas estavam a bordo do ônibus, além do motorista. 31 pessoas morreram e os 13 feridos foram encaminhados para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Repórter Paulo Azevedo. Esta manhã você está ouvindo flashes ao vivo sobre o grave acidente que aconteceu na madrugada de hoje no município de Nova União, nas margens da BR-381. Lá está a nossa repórter Poliana Aguiar, que fala ao vivo. Poliana, bom dia. Bom dia, Getúlio. O acidente ocorreu por volta das 5 horas desta manhã de quarta-feira de cinzas na BR-381. O trânsito está impedido na BR, causando muito tumulto no local. O ônibus da aviação São Geraldo transportava 44 passageiros para Belo Horizonte. Eram foliões que voltavam do carnaval na cidade de Marataízes. Testemunhas que passavam no momento do acidente contam que o veículo perdeu o controle, bateu na mureta de proteção e despencou 30 metros de uma ribanceira. De acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Aristides Júnior, existem curvas acentuadas neste trecho e que a chuva pode ter contribuído para a tragédia. Outra informação importante é que o motorista teria cochilado ao volante. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão no local para socorrer as vítimas e impedir que outros acidentes aconteçam, pois muitos curiosos acompanham os resgates. Até o momento, foram encontrados 31 mortos, incluindo o motorista. Os feridos estão sendo encaminhados para hospitais da capital.
A ação da polícia e dos bombeiros ainda deve demorar por causa da chuva que dificulta o trabalho. A pista só será liberada após a remoção total das vítimas e do ônibus. Repórter Poliana Aguiar. Para todas as estações, a moda sempre apresenta novidades e tendências, mas é o inverno a estação mais elegante do ano. E agora, em 2012, o metalizado chega como presença indispensável, depois de ganhar destaque nas passarelas e tomar em conta das vitrines. Mas como se vestir bem combinando cores, tons e acessórios? A apresentadora Poliana Aguiar, que comanda um blog focado no universo feminino, dá a dica. Como o objetivo do blog é trabalhar a autoestima da mulher, nós não podemos eliminar o gosto deste público-alvo. Então, aproveitando essa sacada da moda, que hoje é o metalizado, nós vamos adequar ao estilo de cada uma, respeitando o tom de pele, o corpo, a altura e fazendo com que todas as mulheres se sintam bonitas usando todas as tendências da moda, fazendo uma moda democrática. É bom lembrar que para usar o metalizado precisa de algumas regras. Então, o metalizado vem nas jaquetas, nos acessórios, nos calçados, você pode usar em detalhes. Lembrando que, se você fortalece na sua produção o metalizado, todo o resto da produção tem que trabalhar com tons neutros. Além de assuntos como moda, o blog aborda beleza, viagens, decoração, comportamento e outros temas direcionados à mulher. Para acompanhar o trabalho, acesse o site www.polianaguiar.com.br. Repórter Bruna Camilo. Faltam exatamente 19 dias para o Dia dos Namorados e as compras de presentes já começaram. De fato, é uma data onde muitas pessoas têm motivos para comemorar, inclusive os comerciantes, que desde já ficam satisfeitos com o lucro. É incalculável, porque o movimento triplica. E aí vem, porque é namorada, é noiva, é marido. Então tende a dar uma lembrança, um presente, alguma coisa, e sempre, como eu te falei, como ele chega aí pro namorado, é uma data mais forte, geralmente eles não compram só uma calça, vão vir aqui na segunda-feira comprar uma calça, uma camisa, uma bermuda com uma camiseta, uma calça social com uma blusa social, sempre fazendo algum conjunto. E para quem acha que o preço aumenta nessas datas, não é o que diz a vendedora Heloísa. O preço praticamente está tabelado, né? Costuma, sim, ter mais variedade de roupa, não no preço, porque como é uma época que a venda é mais volumosa, então eles procuram estar variando o máximo, modelo de calça, camisa, bermuda, porque geralmente a pessoa não chega e não compra uma peça só, compra mais de uma, né? Então a gente procura variar ao máximo e não no preço, mas sim na variedade de questão de modelo. Então, para os namorados que lamentam deixar as compras para a última hora, fica a dica. Não vão sofrer com preço, e sim com variedade. Bruna Queiroz para a Rádio Estácio. Estamos aqui na frente da Assembleia Legislativa, onde está havendo uma audiência pública para o enfrentamento ao crack, onde bancadas evangélicas querem receber verba do governo federal para tratar dos viciados. Vamos falar agora com Paulo Azevedo, militante da ONG do Fórum Mineiro de Saúde Mental e participante da luta antimanicomial, que foi retirado do plenário por fazer um paralelo entre pastores evangélicos e traficantes. Estava tendo uma discussão, né, sobre o enfrentamento ao crack, estratégias. Nesse dia, especialmente, estava discutindo a questão do financiamento, né, quem financiaria isso, né? O certo seria o governo não remediar a situação e sim construir no SUS, Sistema Único de Saúde, clínicas, né, os chamados CAPS-AD, né, CAPS, álcool e drogas. Então, já que eles estão muito à frente, já estão quase fechando as questões lá, eu falei que estava presidindo a mesa o deputado Célio Moreira, que na verdade é o presidente, é o deputado Paulo Lamac, mas ele não estava na ocasião. Eu falei, já que vai tudo para a comunidade terapêutica, vai para os evangélicos o dinheiro, então eu proponho que comecem a cobrar impostos de igrejas evangélicas. E eu falei que eu não via diferença entre traficante e pastor evangélico. Aí o homem, numa atitude antidemocrática e antirrepublicana, cortou meu microfone, ofendeu a minha honra e eu bati de frente. Assim ele chamou seguranças e me pôs para fora. Mas antes de sair eu fiz um manifesto. Antes de sair, estou manifestando que aqui só pode falar quem é a favor das comunidades terapêuticas. Quem é contra não tem direito de falar. Até o final dessa reportagem não houve decisão sobre a verba federal. Repórter Ervin Oliveira.
Hoje, na Rádio Estácio, apresentaremos trechos de 2 entrevistas com o pianista Zeli Leite e a professora Ana Pupo, ambos musicoterapeutas renomados e atuantes. Falaremos um pouco sobre o que é e para que serve a musicoterapia. A professora Ana Pupo é musicista graduada em música, pós-graduada em musicoterapia e formanda em musicoterapia no estado de São Paulo. Zeli Leite é pianista profissional e patrono da AMA no Brasil, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, e atualmente mora na Virgínia e faz apresentações beneficentes pelo mundo para angariar fundos para a AMA. Ele também tem uma filha autista e desde então milita pela causa. Ficamos agora com um trecho da entrevista da professora Ana Pupo. A musicoterapia é uma ciência que já vem há alguns anos atrás e agora vem mais notoriamente destacada. A musicoterapia é uma ciência que ajuda como um paliativo num tratamento de cura das pessoas enfermas, tanto patológicas como psicológicas. E nas crianças, ela também ajuda no método pedagógico. Vem entrando muito nas escolas agora, no método pedagógico, para deixar as crianças mais calmas, numa qualidade de vida melhor, porque elas vêm de uns pais também estressados devido ao trabalho. E a musicoterapia relaxa, ela tem comprovado, não só na criança, também deficiente, um desenvolvimento maior, a melhora no aprendizado da criança, no adulto também, tanto no estresse, no entanto que vem entrando hoje em clínicas psicológicas, no tratamento com psicólogos, com formação em musicoterapia, vem entrando com os idosos no asilo também, levando autoestima. Tem que ser uma música harmoniosa, e de ritmos harmoniosos, melodias harmoniosas, porque ritmos pesados realmente já foi comprovado que irrita mais ainda. Ele está ligado a energias que nós temos no corpo, dessas chakras que eu falei, com os neurônios. Ouvimos um trecho da entrevista com a professora Ana Pupo, musicista e musicoterapeuta no estado de São Paulo. E ressaltando a importância da musicoterapia, iremos ouvir agora um trecho da entrevista com o pianista. E ressaltando a importância da musicoterapia, iremos ouvir agora um trecho da entrevista com o pianista Zeli Leite, patrono da AMA no Brasil. É um prazer muito grande estar com vocês aqui em Belo Horizonte, BH, e é uma experiência gostosa de tocar numa praça, onde você não conhece as pessoas estão andando, mas você pode levar a mensagem de Deus a todas elas, através do instrumento, da música, é bastante gratificante. E a minha experiência com musicoterapia, com crianças especiais, é algo maravilhoso, onde você consegue descobrir a melhora do tratamento, diminuição de movimento repetitivo, o relaxamento através da música. E eu, a maior experiência com a minha própria filha, que ela nasceu no ano 2000, veio com a síndrome de autismo, e com a musicoterapia ajudou, está amenizando a síndrome da minha filha. E isso aí outras crianças também possam ajudar. Em determinadas doenças, chega até a cura. No autismo, dá uma melhor qualidade de vida, é o que eu tenho sentido. E com a musicoterapia ajudou, está amenizando a síndrome da minha filha. E isso aí outras crianças também possam ajudar. Em determinadas doenças, chega até a cura. No autismo, dá uma melhor qualidade de vida, é o que eu tenho sentido.
A musicoterapia é uma ciência não muito conhecida, mas verdadeiramente eficaz, atuando como tratamento paliativo de enfermidades físicas e psicológicas. A música tem o poder de divertir, entreter e também de acalmar o ser humano, fazendo o organismo entrar em harmonia, assim como uma boa música. Para a Rádio Estácio, Fabrício Badurnes. É a nova moda entre os jovens, é que dá a tendência de que veio para ficar. As pessoas estão em busca de curtir a vida, mas sem compromisso. Com isso, eis que surge o tal ficar, que significa estar com várias pessoas sem ter nenhum relacionamento fixo. Sem dúvida, é uma maneira muito prática de escapar dos relacionamentos sérios. Porém, esse tipo de relacionamento pode levar os jovens a uma vida vazia, sem grandes experiências emocionais que serviram de aprendizado afetivo. O ato de ficar está mais ligado ao homem, apesar de ter aumentado significativamente o número de mulheres praticantes deste tipo de relacionamento. É necessário que os jovens apreciem mais a vida. Jovens que assumem compromissos cada vez mais novos acreditam que não se precipitavam em suas escolhas e que existe sim relacionamento sério, apesar da era do ficar. É o que confirmou João Pedro Fagundes, assistente administrativo. Eu acho importante o relacionamento sério porque essas pessoas, né, que querem só ficar, igual você falou, não aproveitam nada da vida, né? Não aprendem o que é o significado do amor direito, né? Comprei um carro agora e agora a nossa meta é a casa para depois o casamento. Repórter Hélio Soares. O Pampulha Yacht Clube abre os festejos juninos de Belo Horizonte com o tão famoso Arraiá do Pique, a tradicional festa junina do clube que acontece há mais de 50 anos. O evento acontecerá no próximo dia 2 de junho no Pique Pampulha e promete muita animação para cerca de 5.000 convidados, como explica a analista de marketing do Pique, Carol Bastos. A grande atração é a dupla Zezé de Camargo e Luciano, mas além deles, a gente vai ter a presença do músico João Kazak, que toca sertanejo universitário, e do DJ também. Mas a comida também é a grande atração da festa. E o que vai ter de comida esse ano? Tudo de festa junina. Salgadinhos, pastéis, cachorro-quente, canjica, caldo, tudo de gostoso de uma festa junina. Entre brincadeiras, shows, comida e bebida liberados, o Pique se preocupa muito com a combinação de álcool e direção. E para evitar acidentes, promove a campanha É Chique Ter Chofer, colocando a postos cerca de 1.300 táxis para levar e buscar os convidados. Essa campanha é feita em parceria com as cooperativas de táxis e conta com o apoio da BH Trans, Prefeitura Municipal, Polícia Militar e órgãos de imprensa. Os ingressos podem ser adquiridos nas duas unidades do Pique, o Pique Pampulha e o Pique Cidade. O valor é de R$ 250 para não sócios e R$ 190 para sócios. Repórter Lidiane de Castro. O Dia das Mães é uma data criada para celebrar a maternidade e homenagear as mães. Essa celebração acontece em vários países em datas diferentes, de acordo com a cultura local. No Brasil, o Dia das Mães foi oficializado para o segundo domingo de maio, em 1932, pelo presidente Getúlio Vargas. Em 1947, a data passou a fazer parte do calendário da Igreja Católica. Dona Enedina, que é mãe de 4 filhos, deu seu depoimento sobre ser mãe. Você, quando tem o seu primeiro filho, você põe todos os seus desejos em cima. Você deseja que ele seja um médico, que ele seja um profissional liberal bem-sucedido, que ele aprenda línguas, que ele faça tudo aquilo que você não conseguiu fazer. Aí a criança cresce, os seus sonhos caem e ele vai descobrir outras funções que ele gostaria de ser, e não aquilo que você projetou para ele. E você vai ter que respeitar o que ele quer e a vontade dele, para que ele seja uma pessoa feliz. Ser mãe hoje em dia é muito difícil. A mídia mostra para a criança tudo aquilo que você às vezes não tem condição de comprar, e ela quer para concorrer com o amiguinho. Então você tem que mostrar para ele que isso não é tão importante. O importante é você ser pessoas dignas com honestidade. E você, para poder ser mãe hoje em dia, é preciso que você tenha muita sabedoria para conduzir o seu filho da melhor maneira, para que ele seja gente. O Dia das Mães também tem uma grande importância comercial. Depois do Natal é a data que mais aquece as vendas. Afinal, quem não deseja ver sua mamãe feliz? Repórter Paula Azevedo.
a Faculdade Estácio de Sá lançou uma campanha para facilitar a permanência dos alunos nos cursos oferecidos pelas unidades. A ação começou no último dia 21, com o objetivo de estimular a antecipação da matrícula semestral. A expectativa é atender o maior número de alunos nesta campanha e concluir o fechamento das turmas o quanto antes, além de aumentar o número de estudantes em sala de aula. Para atrair os alunos, a faculdade oferece vantagens exclusivas e benefícios no parcelamento, descontos, além do material didático gratuito. A coordenadora da Secretaria da Faculdade Estácio de Sá, Michele Rotti, informou que, caso o aluno tenha pendências neste semestre com a faculdade, terá até amanhã, dia 25, para fazer a negociação e garantir a renovação antecipada da matrícula. Esses débitos eles podem ser financiados, pelo cartão de crédito ou parcelamento pelo cheque. Aqueles que não tiverem a opção de optar por essas duas alternativas, eles podem aderir aí ao FIES, que é o financiamento estudantil, que vai englobar todas as mensalidades aí de 2012 em aberto, inclusive. Para aqueles que não têm débitos registrados, a coordenadora afirma ser um procedimento simples. Basta entrar na secretaria virtual, e aceitar a renovação antecipada. E eles podem incluir as disciplinas já que eles querem fazer no próximo semestre. Durante o período da campanha, o expediente da secretaria fica suspenso e retorna na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, com atendimento normalizado. Para mais informações, acesse o site da faculdade, www.estacio.br. Repórter Poliana Aguiar. São 6 horas e 15 minutos. Você está ligado na Rádio Alterosas, pertinho de você. A cada manhã trazendo o melhor das músicas, informações, promoções e prêmios. Para você, nosso alegre ouvinte. Nossa secretária está ao vivo no Fale Alterosas, atendendo e premiando com um aparelho celular Xing Ling muito nervoso. Com rádio e TV, os primeiros 15 ouvintes que ligarem e responderem quem é o governador de Minas, não é, Sheila? É isso mesmo, Fabrício. Estou aqui com o telefone fora do gancho. Estou esperando a sua ligação, amigo ouvinte. Ligue já! 30 30 30 mil! 30 30 30 mil! Estou esperando por você! E continuando a programação, quero agradecer a participação do nosso amigo ouvinte Paulo Henrique Amorim, de Conceição do Mato Dentro, e oferecer sinônimos de Chitãozinho e Chororó. Rádio Alterosas, aqui só toca sucesso. Nossa, velho, olha aquela menina na outra mesa. Qual? Que mesa? Aquela ali, de frente pro caixa. A morena alta? Não, a loira meio baixa. Ah, agora eu vi. Nossa, assim você me mata. Para com essas coisas de sertanejo, vamos para o rock. Eu não sou preocupado com rock, estou preocupado com a loura. É mesmo, olha a roupa que ela tá usando. Mulher com vestido é muito elegante mesmo. O bom é que dá pra ver as pernas delas. E que pernas. Verdade. Minha nossa. O bom é que ela está no peso ideal. Nem muito magra, nem gorda. E o rosto dela? Parece de anjo. Ô Jacinto, eu não tô aguentando mais. Eu vou lá falar com ela. Juvenal, acho que você está viajando. A loura é muita areia pro seu caminhãozinho. Ah, que se dane. O máximo que eu vou conseguir é um não. Estou indo embora. Não quero ver você tomando um fora. Essa mulher nem existe. Mas você, caro ouvinte, imaginou ela bem na sua frente. Esse é o poder do rádio, mexendo com a sua imaginação desde 1918. Olha o ataque do time da TV. Galvão Bueno tabela com Luciano do Vale. Chutou, defendeu, Valdir Amaral. O Valdir Amaral está salvando o time do rádio. Metade do bicho é dele. Valdir Amaral liga o contra-ataque com o Fiore. Recua para Osmar Santos. Osmar Santos para, pensa o jogo. Toca na lateral com Armindo. Boa arrancada de Armindo para o meio de campo. Deixa a bola com José Carlos Araújo. O Edson Leite está sumindo do jogo. O time do rádio precisa dele para ganhar esse jogo. José Carlos para a bola para Edson. O menino de Bauru. Eu acredito em você, garotinho. Olha lá, que tapa para Vili Gonza. Para na lateral. Pedal em cima do Léo Batista. O Caixa está pedindo a bola na área. Cruzou o Vili. Alberto de bicicleta. Gol! Golaço do rádio. Agora no placar 1-0. Linda jogada do time do rádio. Começou com a defesa do Valdir Amaral, passando pelo bom trabalho do meio de campo com José Carlos Amaral e Edson Leite, culminando no cruzamento de Willy Goncer e a perfeita finalização do Dom Albertino.
Que lindo, que golaço! Esse é o time do rádio levando a emoção do esporte pelo Brasil. Obrigado por deixarem meus domingos mais emocionantes. Descoberta a vacina para a cura da AIDS. Cientistas suíços divulgaram na manhã desta quinta-feira, 22 de março, a descoberta da vacina contra o vírus da AIDS. Os cientistas informaram que após 5 anos de testes do uso da vacina em alguns portadores da doença, a cura foi confirmada após exames em laboratório. Produção: Maria Pereira Cirineu e Marinalva Santana. O relógio marca meia-noite. Maria Cristina desce as escadas e pisa no rabo do gato. O gato sai correndo e derruba a vela na lareira. E o fogo começa a alastrar. E a casa começa a desabar. E Maria Cristina pede socorro, mas não adianta. Morre queimada. Produção: Maria Pereira Cirineu e Marinalva Santana. Boa noite. Vamos receber agora informações do trânsito com a repórter Patrícia Henrique, que está nesse momento na Avenida Afonso Pena, onde está acontecendo um enorme engarrafamento. É isso mesmo, Isabela. Estou aqui próxima à Praça 7, onde há poucos minutos houve um acidente entre um escolar e uma moto que causou este engarrafamento entre Afonso Pena e Amazonas. A polícia está no local e ninguém ficou ferido. A qualquer momento entramos ao vivo com mais informações. Patrícia Henrique para a Rádio Estácio. O improviso e a interação ainda são as principais características do rádio. Na próxima sexta-feira terá início na cidade de Curitiba o 4º Seminário Internacional de Radiojornalismo, realizado por imprensa editorial. Dentre os participantes estará o radialista Milton Blake, que desde 1979 vive e trabalha em Paris, tendo passagens pela Folha de São Paulo, Rádio Eldorado e também pela Rádio França Internacional. No evento, Blake, por meio de videoconferência, comentará sobre a capacidade do rádio de aproximar culturas, acontecimentos e pessoas de qualquer lugar do mundo. E aproveitando esse assunto que está super em voga, nós vamos bater um papo com o próprio aqui no nosso estúdio, ao vivo, para que você também possa interagir aí de casa, ligar e participar do nosso bate-papo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho, então, do assunto que aborda o evento, né? O seminário, que é um evento importante para quem está na área do radiojornalismo, para profissionais e também aqueles que gostariam de ingressar nessa carreira. Fala pra gente, a possibilidade de noticiar algo em tempo real dá ao correspondente, na sua opinião, mais liberdade e eficiência para atuar no rádio? Gabriela, a instantaneidade, que é sem dúvida uma das características e vantagens do rádio, é extremamente excitante para um jornalista dar uma informação em primeira mão. O problema é que a notícia sai crua, sem verificação, vítima da obrigação do furo, da briga para ser o primeiro. Mesmo porque, se ele não for o primeiro, 5 minutos depois a notícia já terá dado volta ao mundo. É o reino da quantidade e do imediatismo, em detrimento da qualidade. O mundo da reportagem deu lugar ao Twitter. Exatamente. O que era antes regional, agora é universal, por meio da internet. Agora, quais são as vantagens que você vê nisso, Blake? Dizer que o mundo se globalizou é de uma objetividade ululante. O planeta ficou pequeno. No entanto, ainda não demos completamente dessa dimensão. No meu caso, o maior desafio é trazer o mundo, explicando e colocando em perspectiva para dentro da casa ou carro do ouvinte. Até há pouco o Brasil se sentia e agia como fosse uma ilha. As coisas estão mudando. O rádio ainda consegue manter o improviso. E como que você acha que isso ajuda na hora de conversar com o apresentador do programa? O improviso e a interação com a mobilidade são algumas das principais características do rádio, que fazem dele uma mídia única. Esta é a grande força do rádio, o único veículo em que você conversa com seus interlocutores, âncora e ouvinte. Muitas vezes eu me sinto como se estivesse no sofá de casa, batendo papo, dialogando com os meus interlocutores. Os 12.000 quilômetros que me separam dos estúdios da Rede Bandeirantes deixam-me pura e simplesmente desistir.
É essa proximidade que torna o trabalho compensador. Os ouvintes são muito mais atentos do que se poderia imaginar, sempre prontos a assinalar um erro, um deslize e fazer elogios e sugestões. Vamos aproveitar que uma coisa você que é referência nesse meio, muitas pessoas devem ter essa dúvida, essa curiosidade. Você pode descrever alguns furos ou coberturas marcantes mesmo que você fez em Paris? Claro. Minha primeira grande cobertura como correspondente aconteceu logo após a chegada à França, palco de uma enorme agitação em razão da presença na pequena cidade de Napoli-Château, em meia hora de Paris, do Ayatollah Khomeini. Ele dirigia, a partir dali, a Revolução Islâmica em curso no Irã, para derrubar o Shah Reza Pahlavi. Todo dia havia um Point Press, uma espécie de mini coletiva de imprensa, que quase sempre dava um assessor civil do líder religioso que prometiam a aplicação socialista do Alcorão. Nos anos 90, tive experiências importantes com a morte de Jean Charles de Menezes e, sobretudo, a queda do Muro de Berlim, que marcou o fim da cortina de ferro e mudou o mundo. O que você acha que vai acontecer com a rádio? Eu ouvi 500 vezes a profecia anunciando o fim do rádio, mas ele não vai morrer. Casamento entre rádio e internet evoluirá e dele nascerão seres híbridos. A web rádio já é uma realidade. A escuta também passará por um processo de adaptação. A única certeza é que a mídia do rádio continuará existindo. Aliás, de todos os veículos, o rádio foi aqueles que menos sofreu a chegada das novas tecnologias virtuais, pois nenhuma se adapta tanto às condições de vida atuais. Enquanto os carros e os congestionamentos existirem, o rádio será insubstituível. Isso aí, muito bacana a sua participação aqui, são informações importantes, não é, para quem está nos ouvindo. E você de casa pode acompanhar a cobertura do 4º Seminário Internacional de Radiojornalismo via Twitter. Milton Bley aqui no nosso estúdio, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. De nada, Gabriela. Fique à vontade para as próximas oportunidades. Seguimos então com a nossa programação. Fiquem agora com o Túnel do Tempo. Que é isso? O que está acontecendo? Socorro! Alguém me explica alguma coisa? Calma. Eu sou o padre, cientista e engenheiro gaúcho Roberto Landel de Moura. Pedi permissão para Deus para trazer vocês até esta dimensão para fazer justiça, pois meu espírito precisa de justiça para descansar em paz. Agora vocês vão conhecer a verdadeira história do rádio. Em 1893, eu testei a primeira transmissão de fala por ondas eletromagnéticas, sem fio. Graças a mim, a Marinha Brasileira realizou em 1º de março de 1905 diversos testes de mensagens telegráficas no encouraçado Aquidauana. Todavia, o primeiro mundo reconhece o cientista Guglielmo Marconi como descobridor do rádio. Marconi, natural de Bolonha, Itália, mas tudo bem, nada é perfeito. Agora que vocês já sabem a verdade e entendem minha amargura, não recebi os méritos de toda uma história glamourosa que vou relembrar a vocês. 1922, em caráter experimental, foi realizada pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro a primeira transmissão oficial de radiodifusão na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, com o discurso do presidente da República, Epitácio Pessoa, em comemoração ao centenário da independência do Brasil. Para isso foram importados 80 receptores de rádio, especialmente para o evento. 1923. No dia 20 de abril, é fundada a primeira emissora brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje denominada Rádio MEC, criada para atuar sem fins comerciais. 1924. É regulamentada a atual faixa de ondas médias compreendidas entre 550 a 1550. 1931. São vendidos os primeiros receptores com o nome das estações no dial. No mesmo ano, foi inaugurada as rádios Record
e América de São Paulo. 1933. Nasce a Sociedade Rádio Educadora de Campinas, que desde 2002 passou-se a denominar Rádio Bandeirantes AM. Com isso, a programação abre espaço para o jornalismo. 1936. É fundada a Brasileira Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ela se tornaria um marco na história do rádio, com seus programas de auditório, suas comédias e radionovelas. Entre o final dos anos 30 e a primeira metade dos anos 50, a Nacional seria uma das líderes de audiência do rádio brasileiro, exportando sua programação gravada e, dias depois, transmitidas em outras cidades brasileiras. 1937. Em 6 de maio é inaugurada em São Paulo a Rádio Bandeirantes, a primeira emissora a divulgar notícias durante toda a programação. 1938. Surge a Rádio Globo no Rio de Janeiro, que mais tarde passa a ser a rádio AM mais popular do país. 1941. A Rádio Nacional lança o Repórter Esso, o primeiro radiojornal brasileiro. Também entra no ar a primeira novela radiofônica do país, Em Busca da Felicidade. 1946. O rádio ganha maior agilidade com o surgimento dos gravadores de fita magnética. Também os retificadores de selênio começam a substituir as válvulas retificadoras, material semicondutor em estado sólido, muito menos propício a queimar do que as velhas válvulas a vácuo. 1955, primeira transmissão experimental de rádio FM, pela Rádio Imprensa do Rio de Janeiro, extinta no final de dezembro de 2000. 1967, é criado o Ministério das Comunicações no dia 25 de fevereiro. 1990, a Rede Bandeirantes de Rádio se torna a primeira emissora no Brasil a transmitir via satélite com 70 emissoras FM e 60 em AM, em mais de 80 regiões do país. 1991, o Sistema Globo de Rádio inaugura a CBN, Central Brasileira de Notícias, emissora especializada em jornalismo, que a partir de 1996 inicia suas transmissões simultâneas em FM. 1995, início da campanha pelo fim da obrigatoriedade da transmissão do programa oficial A Voz do Brasil. Agora vou permitir vocês voltarem. Desculpem qualquer coisa, mas tentei de outras maneiras fazer justiça. Chico Xavier não me deu ouvidos, então tive que fazer justiça ao meu modo. Deus é testemunha. Vão em paz e contem a verdade para o mundo. Boa noite, está começando o GN News. Com Patrícia Henrique e Diego Souza. Ouçam os destaques dessa edição. Comércio de BH tem boas expectativas com as vendas no Dia dos Namorados. A moda dos jovens hoje em dia é ficar. E o compromisso sério? Aumenta o número de call centers e aquece a economia da capital. Motoristas e pedestres relatam as dificuldades de atravessar a via expressa. Comércio de Belo Horizonte tem boas expectativas com as vendas no Dia dos Namorados. Mais informações, Bruna Queiroz. Boa noite. 19 dias para o Dia dos Namorados e as compras de presentes já começaram. De fato, é uma data onde muitas pessoas têm motivos para comemorar, inclusive os comerciantes, que desde já ficam satisfeitos com o lucro. É incalculável, porque o movimento triplica. E aí vem, porque é namorado, é noivo, é marido. Então todos tende a dar uma lembrança, um presente, alguma coisa. E sempre, como eu falei, como ele chega aí pro namorado, é uma data mais forte. Geralmente eles não compram só uma calça, vão vir aqui na segunda-feira comprar uma calça, uma camisa, uma bermuda com uma camiseta, uma calça social com uma blusa social, sempre fazendo algum conjunto.
E para quem acha que o preço aumenta nessas datas, não é o que diz a vendedora Heloísa. O preço praticamente está tabelado, né? Costuma, sim, ter mais variedade de roupa, não no preço. Porque, como é uma época que a venda é mais volumosa, então eles procuram estar variando o máximo, modelo de calça, camisa, bermuda, porque geralmente a pessoa não chega e não compra uma peça só, compra mais de uma, né? Então a gente procura variar ao máximo e não no preço, mas sim na variedade e questão de modelo. Então, para os namorados que lamentam deixar as compras para a última hora, fica a dica. Não vão sofrer com preço, e sim com variedade. Bruna Queiroz para a Rádio Estácio. A moda dos jovens hoje em dia é ficar. E o compromisso sério, Hélio? Boa noite. É a nova moda entre os jovens. É que dá a tendência de que veio para ficar. As pessoas estão em busca de curtir a vida, mas sem compromisso. Com isso, eis que surge o tal ficar, que significa estar com várias pessoas sem ter nenhum relacionamento fixo. Sem dúvida, é uma maneira muito prática de escapar dos relacionamentos sérios. Porém, esse tipo de relacionamento pode levar os jovens a uma vida vazia, sem grandes experiências emocionais que serviram de aprendizado afetivo. O ato de ficar está mais ligado ao homem, apesar de ter aumentado significativamente o número de mulheres praticantes deste tipo de relacionamento. É necessário que os jovens apreciem mais a vida. Jovens que assumem compromissos cada vez mais novos acreditam que não se precipitavam em suas escolhas e que existe sim relacionamento sério, apesar da era do ficar. É o que confirmou João Pedro Fagundes, assistente administrativo. Eu acho importante o relacionamento sério porque essas pessoas, né, que querem só ficar, igual você falou, não aproveitam nada da vida, né? Não aprendem o que é o significado do amor direito, né? Comprei um carro agora e agora a nossa meta é a casa para depois do casamento. Repórter Hélio Soares. E no quadro de saúde, conheça os benefícios da musicoterapia com o repórter Fabrício Badures. Boa noite. Apresentaremos trechos de 2 entrevistas com o pianista Zeli Leite e a professora Ana Pupo, ambos musicoterapeutas renomados e atuantes. Falaremos um pouco sobre o que é e para que serve a musicoterapia. A professora Ana Pupo é musicista graduada em música, pós-graduada em musicoterapia e formanda em musicoterapia no estado de São Paulo. Zeli Leite é pianista profissional e patrono da AMA no Brasil, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, e atualmente mora na Virgínia e faz apresentações beneficentes pelo mundo para angariar fundos para a AMA. Ele também tem uma filha autista e desde então milita pela causa. Ficamos agora com um trecho da entrevista da professora Ana Pupo. A musicoterapia é uma ciência que já vem há alguns anos atrás e agora vem mais notoriamente destacada. A musicoterapia é uma ciência que ajuda como um paliativo num tratamento de cura das pessoas enfermas, tanto patológicas como psicológicas. E nas crianças, ela também ajuda no método pedagógico. Vem entrando muito nas escolas agora, no método pedagógico, para deixar as crianças mais calmas, numa qualidade de vida melhor, porque elas vêm de uns pais também estressados devido ao trabalho. E a musicoterapia relaxa, ela tem comprovado, não só na criança, também deficiente, um desenvolvimento maior, a melhora no aprendizado da criança, no adulto também, tanto no estresse, no entanto que vem entrando hoje em clínicas psicológicas, no tratamento com psicólogos, com formação em musicoterapia, vem entrando com os idosos no asilo também, levando autoestima. Tem que ser uma música harmoniosa,
harmoniosa e de ritmos harmoniosos, melodias harmoniosas, porque ritmos pesados realmente já foi comprovado que irrita mais ainda. Ele está ligado a energias que nós temos no corpo, dessas chakras que eu falei, com os neurônios. Ouvimos um trecho da entrevista com a professora Ana Pupo, musicista e musicoterapeuta no estado de São Paulo. E ressaltando a importância da musicoterapia, iremos ouvir agora um trecho da entrevista com o pianista Zeli Leite, patrono da AMA no Brasil. Com a musicoterapia ajudou, está amenizando a síndrome da minha filha. Isso aí outras crianças também possam ajudar. Em determinadas doenças, chega até a cura. No autismo, dá uma melhor qualidade de vida. É o que eu tenho sentido. E com a musicoterapia ajudou, está amenizando a síndrome da minha filha. Isso aí outras crianças também possam ajudar. Em determinadas doenças, chega até a cura. No autismo, dá uma melhor qualidade de vida. É o que eu tenho sentido. A musicoterapia é uma ciência não muito conhecida, mas verdadeiramente eficaz, atuando como tratamento paliativo de enfermidades físicas e psicológicas. A música tem o poder de divertir, entreter e também de acalmar o ser humano, fazendo o organismo entrar em harmonia, assim como uma boa música. Para a Rádio Estácio, Fabrício Badurnes. Aumento do número de call center aquece a economia da capital. Detalhes com a repórter Maria Cirineu. As empresas de call center surgiram da necessidade de se desenvolver infraestruturas dedicadas ao contato telefônico com o cliente. O relacionamento eficiente e cordial com o público por meio de call centers é um importante diferencial competitivo, que tem um sucesso comprovado pelo mercado, levando empresas a evidenciarem-se de forma positiva pelo seu foco no cliente. O supervisor Matheus Oliveira explica um pouco sobre a estrutura do call center. Eu acredito que se deve a uma tendência social, São dois fatores. A tendência social, as pessoas hoje terem menos tempo, e as empresas também terem uma necessidade de estarem cada vez mais próximas dos seus públicos-alvo. Então elas precisam investir cada vez mais em saque, cobrança, todos esses meios que possibilitem chegar ao cliente mais rápido enquanto ele está fora de casa. Então isso envolve cobrança, atendimento, vendas, setor de suporte e até mesmo pesquisas de satisfação do consumidor final. E devido ao grande custo de hoje ter um call center dentro da empresa para poder fazer esse trabalho de próximo ao consumidor, as empresas contratam cada vez mais empresas que são especializadas em call center, em telemarketing, em cobrança, para poder fazer esse trabalho de proximidade junto aos seus clientes. Trata-se de um setor com taxa de crescimento de 20% ao ano, prevendo-se que assim continue nos próximos anos, tendo por isso uma expressiva relevância a nível econômico. Na atualidade, os call centers evoluíram de uma posição de fornecedores de ampla gama de serviços. Porém, como em qualquer organização, o atendimento a clientes em call center é feito por pessoas e para pessoas, com todas as suas complexidades, envolvendo capacidades, emoções, problemas, necessidades e mais uma enorme lista de variáveis de difícil análise e controle. Devido às emoções e reações das pessoas, não há um modelo para a garantia da qualidade em prestação de serviço em call center. Repórter Maria Cirineu. Motoristas e pedestres relatam as dificuldades de atravessar a Via Expressa. O repórter Lucas Pouso explica o porquê. Boa noite.
Com 25 km de extensão, a Via Expressa é um dos principais corredores de trânsito da região metropolitana de Belo Horizonte, sendo um caminho muito utilizado pelos motoristas, pois liga a capital mineira a Betim, passando em grande parte por Contagem. Mas com os descasos das 3 prefeituras, em vez de um acesso rápido, essa se tornando um lugar de acidentes graves, falta de segurança, buracos e alagamentos. Nos últimos 6 meses foram registrados acidentes graves, com 4 mortos e 14 feridos, apenas no trecho que é coberto pela empresa de transportes e trânsito de Belo Horizonte, a BH Trans, onde circulam 75 mil veículos por dia. Já no trecho que cobre a cidade de Contagem, passam em torno de 70 mil veículos diariamente. O número de colisões graves aumentou 90%, passando de 21 para 40 acidentes, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes, a Transcom. Em toda a extensão é possível notar problemas. No trecho da capital, em horários de pico, sempre está congestionado. O trecho que cobre Contagem não tem infraestrutura, faltando uma pista auxiliar, enquanto em Betim, a situação de total abandono, com partes totalmente esburacadas e sem sinalização. Para ilustrar a situação, fomos à Via Expressa, à altura do bairro Cincão, onde se encontram várias empresas e tem um grande fluxo de motoristas e pedestres. Rogério é ajudante de mecânico e enfrenta diariamente o trânsito da Via Expressa. Para ele, a principal dificuldade é esperar os carros passar, porque eles passam muito acima da velocidade e esperar eles dar uma brecha para a gente passar, porque não tem passarela e é perigoso, né? A gente vai atravessar e não sabe se chega do outro lado tranquilo. Edson Piscinin é chefe operacional e relata seus medos ao passar pela Via Expressa. Quando eu estou no veículo eu fico com receio de atropelar alguém, e quando eu estou também como pedestre eu morro de medo de ser atropelado. É um trânsito muito perigoso essa Via Expressa. É um trânsito muito rápido, né? O nome já diz, e ninguém está respeitando nada, nem pedestre, nem motorista. Uma tentativa de contato foi feita com as prefeituras de Belo Horizonte, Betim e Contagem, mas nenhuma deu retorno para explicar a situação. O jornal GN News faz um convite aberto para um direito de resposta das 3 prefeituras. Repórter Lucas Pozo. E ainda falando em trânsito, Patrícia, a greve dos metroviários continua na capital, prejudicando os vendedores ambulantes. Boa noite, Marinalva Santana. Greve do metrô causa prejuízos para vendedores ambulantes. Os vendedores ambulantes que têm como ponto de venda a passarela do metrô reclamam que desde o primeiro dia da greve tiveram uma significativa queda das vendas. Os vendedores da estação Carlos Prates reclamaram que com o menor fluxo de pedestres as vendas caíram muito. A vendedora de jornal Nayara informou que mais de 100 exemplares estão sendo devolvidos diariamente. Para mim está sendo ruim, né? Não só para mim, porque para todo mundo. Com a menor circulação de usuários, fica mais difícil vender os jornais. Segundo informações do Sindicato dos Metroviários, as negociações não têm data prevista para terminar. Enquanto eles vão negociando o aumento do salário, a população vai sofrendo as consequências da paralisação. Repórter Marinalva Santana. Blogueira ensina como se vestir bem em cada estação do ano. Detalhes, repórter Camila. Para todas as estações, a moda sempre apresenta novidades e tendências, mas é o inverno a estação mais elegante do ano. E agora, em 2012, o metalizado chega como presença indispensável, depois de ganhar destaque nas passarelas e tomar em conta das vitrines. Mas como se vestir bem combinando cores, tons e acessórios? A apresentadora Poliana Guiar, que comanda um blog focado no universo feminino, dá a dica. Como o objetivo do blog é trabalhar a autoestima da mulher, nós não podemos eliminar o gosto deste público-alvo. Então, aproveitando essa sacada da moda, que hoje é o metalizado, nós vamos adequar ao estilo de cada uma, respeitando o tom de pele, o corpo, a altura e fazendo com que todas as mulheres se sintam bonitas usando todas as tendências da moda, fazendo uma moda democrática. É bom lembrar que para usar o metalizado precisa de algumas regras. Então, o metalizado vem nas jaquetas, nos acessórios, nos calçados, você pode usar em detalhes. Lembrando que, se você fortalece na sua produção o metalizado, todo o resto da produção tem que trabalhar com tons neutros. Além de assuntos como moda, o blog aborda beleza, viagens, decoração, comportamento e outros temas direcionados à mulher. Para acompanhar o trabalho, acesse o site www.polianaguiar.com.br. Repórter Bruna Camilo. Ser mãe é um desafio ou um dom? Quem explica é o repórter Paulo Azevedo. Mães é uma data criada para celebrar a maternidade e homenagear as mães. Essa celebração acontece em vários países em datas diferentes, de acordo com a cultura local.
No Brasil, o Dia das Mães foi oficializado para o segundo domingo de maio, em 1932, pelo presidente Getúlio Vargas. Em 1947, a data passou a fazer parte do calendário da Igreja Católica. Dona Enedina, que é mãe de 4 filhos, deu seu depoimento sobre ser mãe. Você, quando tem o seu primeiro filho, você põe todos os seus desejos em cima. Você deseja que ele seja um médico, que ele seja um profissional liberal bem-sucedido, que ele aprenda línguas, que ele faça tudo aquilo que você não conseguiu fazer. Aí a criança cresce, os seus sonhos caem e ele vai descobrir outras funções que ele gostaria de ser, não aquilo que você projetou para ele. E você vai ter que respeitar o que ele quer e a vontade dele, para que ele seja uma pessoa feliz. Ser mãe hoje em dia é muito difícil. A mídia mostra para a criança tudo aquilo que você às vezes não tem condição de comprar e ela quer para concorrer com o amiguinho. Então você tem que mostrar para ele que isso não é tão importante. O importante é você ser pessoas dignas com honestidade. E você, para poder ser mãe hoje em dia, é preciso que você tenha muita sabedoria para conduzir o seu filho da melhor maneira, para que ele seja gente. O Dia das Mães também tem uma grande importância comercial. Depois do Natal é a data que mais aquece as vendas. Afinal, quem não deseja ver sua mamãe feliz? Repórter Paula Azevedo. Faculdade BH oferece descontos para renovação de matrícula. A repórter Poliana Aguiar vem com os detalhes. A Faculdade Estácio de Sá lançou uma campanha para facilitar a permanência dos alunos nos cursos oferecidos pelas unidades. A ação começou no último dia 21, com o objetivo de estimular a antecipação da matrícula semestral. A expectativa é atender o maior número de alunos nesta campanha e concluir o fechamento das turmas o quanto antes, além de aumentar o número de estudantes em sala de aula. Para atrair os alunos, a faculdade oferece vantagens exclusivas e benefícios no parcelamento, descontos, além do material didático gratuito. A coordenadora da Secretaria da Faculdade Estácio de Sá, Michele Rotti, informou que, caso o aluno tenha pendências neste semestre com a faculdade, terá até amanhã, dia 25, para fazer a negociação e garantir a renovação antecipada da matrícula. Esses débitos eles podem ser financiados, pelo cartão de crédito ou parcelamento pelo cheque. Aqueles que não tiverem a opção de optar por essas duas alternativas, eles podem aderir aí ao FIES, que é o financiamento estudantil, que vai englobar todas as mensalidades aí de 2012 em aberto, inclusive. Para aqueles que não têm débitos registrados, a coordenadora afirma ser um procedimento simples. Basta entrar na secretaria virtual, e aceitar a renovação antecipada. E eles podem incluir as disciplinas já que eles querem fazer no próximo semestre. Durante o período da campanha, o expediente da secretaria fica suspenso e retorna na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, com atendimento normalizado. Para mais informações, acesse o site da faculdade, www.estacio.br. Repórter Poliana Aguiar. Produção alunos do 4º período de jornalismo da Estácio. Trabalhos técnicos Niso Torres, coordenação Getúlio Nuremberg. Para você, uma boa noite. Após o fim da exigência do diploma de jornalismo, muita coisa mudou na profissão. Os fotojornalistas que antes só precisavam ter suas fotos publicadas para conseguir o registro, agora terão que passar por uma prova. No entanto, essa informação não está disponível no site da ARFOC, órgão que emite o registro profissional. Esse processo pode prejudicar a formação de novos profissionais da área? O jornalista Felipe de Jesus acha que essa reformulação vai criar alguns empecilhos desnecessários para a classe. Existe o curso de fotografia, o prático, mas existe também o curso superior de fotografia. Eu até achava que não, mas existe. Então, assim, essa mudança, particularmente para mim,
No meu lado profissional, não vejo muita diferença, porque eu não sou proibido de tirar a fotografia normal. O que eu acho ruim, na verdade, é para a própria associação. A própria associação que vai estar perdendo. Por quê? Anteriormente passava você ser formado em jornalismo, para você poder tirar o registro. Agora, como eles criaram essa burocracia, eu acredito que o número de associados é que vai diminuir. A AFOC foi procurada, mas não se pronunciou a respeito. Andresa Cruz, para a Rádio Estácio. Saiba mais neste programa sobre os problemas que a calvície pode causar. De acordo com especialistas em medicina estética e cirurgia de transplante capilar, portadores dos genes da calvície têm grandes problemas psicológicos e mudanças de comportamento quando eles começam a perder seus cabelos e a ficarem calvos. Veja o que fala Alessandro Ferreira, de 26 anos, sobre os dramas vividos por ele. Vários problemas, tanto psicológicos como com relação à sociedade. Psicológico porque, como eu disse, minha autoestima ficava afetada, deixava de frequentar lugares. E questão de emprego também, senti um pouco de preconceito em alguns lugares devido a essa calvície que eu tinha um pouco já avançada, me prejudicando para arrumar um bom emprego. E ainda, de acordo com o entrevistado, ele fala aqui dos benefícios alcançados depois de se submeter ao processo da microcirurgia de transplante capilar. Totalmente realizado, é uma coisa que toda pessoa que sofre deveria procurar, porque antigamente, como eu disse, havia deixado de frequentar vários lugares, festas, por exemplo, que teria que ser de terno, não poderia usar boné, então eu preferia não ir. E isso mudou hoje em dia. Agora eu posso ir tranquilamente, sem problema nenhum, e isso está me fazendo muito bem. E como a calvície atinge homens e mulheres, Sônia Carvalho de Lima, de 48 anos, vai direto ao assunto e aconselha. Como sou mulher, eu acho assim, um certo complexo que a gente tem. Então, na verdade, assim, procurar a solução é a melhor coisa que se pode fazer. E para você que está perdendo seus cabelos ou já ficou calvo, fica aí as dicas de nossos entrevistados. Repórter Antônio Elvésio. Na última semana, circulou na internet a notícia de que uma mulher se beneficiou de maneira inédita ao receber um atestado médico. Ela teria sido diagnosticada com ressaca e ganhou o documento do médico para não ir ao trabalho. Usuários da rede social Facebook comemoraram a notícia, alegando que cobrariam a mesma postura de seus médicos. A notícia era falsa. Tratava-se de uma brincadeira do site G17, uma paródia dos portais G1 e R7 que posta notícias fictícias em formato jornalístico. O jornalista e professor da UFMG, Elias Santos, analisou por que as pessoas acreditam nas matérias desse site de humor. Eu diria que não só o cidadão comum, mas eu vejo que muitos profissionais não percebem isso. Muitas vezes entram... Eu já tive experiência disso lá na rádio, das pessoas falarem de notícias assim absurdas. Falam, nossa, você viu o que o G1 deu? Aí quando vai ver, não é o G1, sabe? Mas então, e profissionais, macacos velhos. Então acho assim, se os profissionais não conseguem perceber isso, o público então é mais difícil ainda para o público. Então acho que ele presta um bom serviço no sentido de ser uma crítica ao jornalismo e que as pessoas não se iludam somente com o formato, né? Forma e conteúdo são coisas que estão juntas, caminham juntas. Elias Santos fala sobre a utilização do humor para produzir informação e explica que essa tendência, chamada infotenimento, é também uma maneira de produzir jornalismo. Acredito como jornalismo, acredito mesmo. E vou te dizer mais, esse nome novo, né, é um nome que já existe isso há mais tempo. Antigamente existe um livro muito legal, Showrnalismo, de José Arbex Jr., acho que Então, e ele é um livro antigo, ele não é um livro novo, ele não fala nada disso, né? Então, por exemplo, o Globo Repórter é um programa que ele é um programa jornalístico, mas ele trabalha com um formato diferente. Quando ele nasceu, ele já nasceu com uma linguagem de documentário. Um dos primeiros diretores foi o Eduardo Coutinho, do Globo Repórter. Então, eu acho que assim, é importante demais, nesse momento em que o jornalismo passa por uma reformulação, que as pessoas que trabalham com jornalismo aceitem que é possível, através de uma forma mais leve, passar conteúdo. Tá? E a internet, nesse sentido, ela colabora.
Porque páginas muito sisudas, blogs muito sisudos, por mais que aquela informação esteja correta, as pessoas não conseguem, não sentem-se tocadas para acessar. Então, acho que há uma mudança muito legal. Então, esse infotainment é um termo novo, mas isso já existe há mais tempo. Tá? Então, acho que isso é importante. O Fantástico é uma grande revista, e ele tem reportagens. São reportagens diferentes, ele nasceu com reportagens, mas tinha videoclipe no Fantástico. Os primeiros clipes que vão aparecer no Brasil aparecem ali, e não na MTV, porque a MTV vai vir depois. Então, eu gosto muito dessa mistura. O jornalista e autor do site G17, Rafael Gustavo, através de uma mensagem por e-mail, informou que o objetivo do G17 não é enganar as pessoas. Ele garante que sua intenção é provocar uma reflexão acerca das notícias absurdas que vemos todos os dias nos noticiários. Quando perguntado sobre as pessoas que acabam acreditando nas manchetes fictícias, incluindo jornalistas, ele explica que elas acreditam até certo ponto, mas depois se dão conta da brincadeira. Já em relação aos jornalistas, ele declarou que profissionais sérios não caem em suas piadas. Para tirar suas próprias conclusões, acesse g17.com.br. Repórter Deisiane Marques. Os remakes se tornaram algo comum na TV. De acordo com o livro A Hollywood Brasileira, de Mauro Alencar, 43 novelas já foram vistas mais de 2 vezes pelo público. Gilvan Araújo, que é comunicador social, afirma que não é falta de criatividade. Para ele, o remake não precisa ser fiel à obra original, até porque deve-se levar em conta o contexto em que a história é reproduzida. Para explicar essa afirmação, ele usa a novela Tititi, exibida em 2010. Agora, quando você pega um remake tipo Tititi, que na verdade pegou 2 narrativas, Tititi, Plumas e Paetês, e construiu uma narrativa sem perder, digamos assim, entre a espinha dorsal da história, colocando aspectos contemporâneos, como redes sociais, internet, que era uma coisa que não existia nas narrativas originais, fica bem interessante. E foi um sucesso. Gilvan acredita que um pouco do sucesso dessas tramas se deve à questão afetiva, guardada na memória do público. Eu acho que o remake, ele traz isso também. Ele tem esse dispositivo de reavivar a memória para alguns aspectos, e é lógico que reavivar memórias de coisas boas. E isso sempre traz algo de agradável, e isso sempre atrai as pessoas, de alguma forma. O comunicador ressalta que as tramas atuais não podem ser comparadas às novelas antigas. O avanço tecnológico transformou a relação entre o telespectador e a TV. Para o ator e gestor cultural Telmo Lins, o foco da TV no Brasil mudou. Antigamente se dava muita importância à história que era escrita. Hoje é a audiência que orienta a novela. Segundo Telmo, é por isso que os autores criam fatos paralelos à história principal. Ele diz também ser mais fácil reescrever produtos que já fizeram sucesso com o público. Quando o remake já é a partir de uma coisa que foi bem sucedida, por exemplo, Gabriela, Gabriela é uma história do Jorge Amado, bem sucedida como livro, bem sucedida como filme, bem sucedida como novela, e vai ter o remake agora. Quer dizer, a tendência é ser bem sucedida, porque foi uma boa história. Vale lembrar que existe uma certa dificuldade em arriscar no novo. Telmo destaca que é preciso cultivar obras do passado para escrever boas histórias e inovar no presente. E essa nova tendência televisiva se confirma em 2012. Gabriela e Guerra dos Sexos voltam à tela global e Carrossel está no ar pelo SBT. Diego Santiago para o Jornal da Estácio. A gravidez após os 40 anos é cercada de mitos e dúvidas, tais como os riscos de má formação do bebê. A ginecologista e obstetra Carolina Junqueira conta quais são os riscos de uma gravidez tardia. A gravidez, depois dos 40 anos, tem certos riscos influenciados em relação ao quê? Por exemplo, algumas alterações, malformações, ocorrem com o decorrer da idade. Após os 35, tem uma chance maior de ter. Estatisticamente provado, tá? Porcentagens que a literatura mostra que realmente síndrome de Down e outras alterações de genética pode ocorrer depois dessa idade.
De acordo com pesquisas científicas, em mulheres com 30 anos, o risco de eventuais problemas cromossômicos é de 1 em 952. Aos 40 anos, esse número passa a ser de 1 em 156. E aos 45 anos, sobe para 1 em 30. Não se pode negar que o número de mulheres que decidem esperar a idade chegar para ingressarem na maternidade cresce a cada dia. Rosimar Evangelista conta como foi a gravidez de seu filho aos 42 anos. O meu pré-natal foi muito bom, o médico me orientou bastante sobre tudo que eu tinha que fazer, foi bem tranquila, eu curti todos os momentos. Enfim, foi uma gravidez muito tranquila, assim, foi meu primeiro filho e eu gostei muito. Segundo a obstetra Carolina Junqueira, em qualquer idade, o mais importante é cuidar da saúde durante a gestação, fazendo o pré-natal com um médico que esclareça todas as suas dúvidas sobre a evolução da gravidez. Mas hoje em dia, com o mundo moderno, a mulher, né, independente, que estuda primeiro, trabalha, depois resolve ter filho, não contraindica você ter uma criança depois dos 40, desde que seja feito um pré-natal. Pesquisas apontam que a estabilidade financeira e profissional são os principais fatores que motivam as mulheres a enfrentarem os riscos de uma gravidez tardia, viver essa fase quando as emoções estão mais estabilizadas e, consequentemente, as mulheres se sentem mais maduras e preparadas. Jaqueline Viana para o Jornal da Estácia. Tendo atravessado mais de um milênio desde a sua invenção, o jornal impresso vem se adaptando às novas possibilidades trazidas pelo webjornalismo. O grande número de publicações digitais na web, acompanhado do desenvolvimento veloz da internet e de sua popularização em larga escala, tem despertado uma polêmica interessante entre jornalistas e especialistas em novas tecnologias quanto ao futuro do impresso. A convergência de mídias é um tema muito debatido, principalmente quando se trata de grandes veículos de comunicação. Mas é importante entender também que os veículos impressos de menor porte estão atravessando esse processo de mudanças e adaptações. De acordo com Tatiana Rocha, editora do semanário Jornal Edição do Brasil, que está no mercado há 30 anos, uma medida importante para o futuro do jornalismo impresso é a publicação de um conteúdo mais analítico. O imprescindível é que os textos do impresso sejam mais analíticos, destrinchem o que já é na notícia na web. Eu acho que isso que torna o jornalismo impresso tão importante e continua sendo livre. Por isso que ele continua sendo livre. Porque ele analisa um fato que já virou notícia na internet. A internet também pode ser observada como um meio facilitador para os trabalhos dos jornalistas. No entanto, a editora afirma que os profissionais devem ir a campo para conseguir um bom resultado final. O preciso hoje para os jornalistas, principalmente mais jovens, que já formaram na era da internet, é isso, é deixar a preguiça de lado, deixar um pouco essas ferramentas tão fáceis, tão simples que a gente tem na mão, para estudar, correr atrás mesmo, porque a internet ela facilita, mas ela também acomoda muito o jornalista, o computador como um todo. Se há 30 anos atrás fazia jornalismo sem computador, por que a gente não pode fazer isso? Tatiana ainda sugere como deve ser a postura dos profissionais para que o jornalismo impresso se sobressaia frente ao webjornalismo. Que fazem um bom jornalismo, principalmente impresso, não é tecnologia, não é internet, não é informação fácil. É transpiração, dedicação, é um telefone na mão, é vontade de escrever, é vontade de correr atrás. Eu acho que é principalmente isso. O que pode ser observado é que o futuro do impresso está totalmente atrelado a novas mudanças e adaptações. Manuela Marques para o Jornal da Estácio. O Brasil é o segundo país do mundo que mais utiliza a rede social online Facebook, criada em 2003 pelo americano Mark Zuckerberg. Algumas publicações encontradas nas redes sociais online são capazes de influenciar os indivíduos a ponto de alterar seu comportamento ou até mesmo modificar o processo de construção de sua identidade cultural. O gestor de comunicação na web e analista de redes sociais Bruno Santos acredita no amplo alcance e nas possibilidades surgidas com o advento da internet. Eu acho que as redes sociais têm um potencial muito grande de difusão cultural, de difusão ideológica, mas também tem o lado de que a pessoa é muito vulnerável. O ser social, como se isso é mutável.
por causa das redes sociais. Aí a identidade da pessoa, ou ela tem a sua identidade pessoal alterada, e também altera muito a de outras pessoas, principalmente se você for um influenciador nato. Agora, se você for uma pessoa facilmente influenciável, por exemplo, as redes sociais acabam te tornando uma vítima fácil de correntes, até mesmo de marketing como um todo, porque o ambiente web propicia isso. Bruno Santos alerta para as relações construídas de acordo com necessidades individuais. Cada usuário possui um motivo para fazer parte das redes sociais. Assuntos e interesses em comum fazem com que as pessoas se tornem mais próximas, proporcionando a criação de um determinado grupo social. Formação de grupos, criação de tendências, e a pessoa, quando ela se insere dentro dela, de uma rede social, é porque ela tem a necessidade de fazer parte de um grupo e acaba sendo muito influenciada por isso. A interação promovida nas redes, como a produção de conteúdo, compartilhamento e republicação, pode sofrer e provocar interferências na formação da opinião, no comportamento e provocar rupturas, além de alterar o processo de construção da identidade. Redes sociais, independente de qual for, Facebook, Twitter, Mix, ou qualquer uma dessas de nicho, elas só potencializam a capacidade que a internet tem de trabalhar com vários tipos de perspectivas sociais. Revolucionando a maneira de enxergar e produzir conteúdos em todo o mundo, as redes sociais online estão interferindo amplamente no comportamento dos indivíduos. Segundo o gestor de comunicação Bruno Santos, isso proporciona o desenvolvimento de uma sociedade nascida em tempos de multimídia e que se desloca por espaços virtuais. Ou você é uma pessoa capaz de filtrar o que você recebe e formar sua identidade com o que você acha que é válido e apresentar dentro dessas redes uma identidade consolidada, ou então você acaba sendo completamente submisso ao que vem e acaba sua identidade sendo forjada pelo que os outros querem. O indivíduo não está mais sozinho, sua comunidade não está mais isolada. O pensamento será ampliado e produzido de forma universal. Assim, uma nova realidade surge com os avanços da internet e com o uso cada vez maior das redes sociais online. Mariana Lara, para a Rádio Estácio. Na hora de preparar um lanche escolar saudável, é uma grande dificuldade no dia a dia corrido das famílias. O maior problema que as mães encontram é unir praticidade e qualidade. Muitas vezes o que é prático não é o mais saudável, mas são os alimentos que as crianças mais gostam. A professora Andréia Siqueira encontra resistência da filha para levar um alimento saudável. Maria Eduarda prefere o lanche oferecido na cantina da escola. Meu lanche preferido para levar para a escola é comprar lanche lá na escola que é batata frita e refrigerante. Os vilões da merenda sempre estão por perto. Corantes, açúcares e gorduras saturadas são as principais atrações nas cantinas e lancheiras, mas não ajudam no desenvolvimento infantil. Evitar estas guloseimas é um hábito que vem de casa. É preciso adequar o lanche mais saudável ao gosto e ao tempo dos pequenos. A dona de casa Joana Borges monta todo dia um lanche diferente para a filha Isadora, para que ela não enjoe do cardápio e perca de vez o encanto pelas comidas de lanchonete. Eu dou preferência para alimentos saudáveis, práticos, como suco de frutas. Assim ela ingere a fruta e também tem tempo de brincar, porque o intervalo é muito rápido. Estudos realizados apontam para um crescimento da obesidade infantil. A alimentação escolar influencia este quadro. O bom nível nutricional na alimentação da criança pode contribuir para o desenvolvimento imunológico e de aprendizagem. As escolas precisam se responsabilizar pelo lanche oferecido em suas cantinas. A nutricionista especialista em alimentação infantil pela UFMG, Joyce Batista, explica como as escolas podem se adequar e ajudar no incentivo a uma alimentação saudável. É na infância que a gente incentiva e modula os hábitos alimentares, como os outros hábitos também da criança. Então é muito importante que seja oferecido
ter como exemplo para a criança, né, na fase infantil, os hábitos alimentares saudáveis, para que ela cresça com saúde e cresça também entendendo e com o hábito alimentar saudável. Como ela pode se servir, ela se sente importante, então ela começa a consumir mais verduras, frutas, né, mais alimentos saudáveis, a redução do desperdício, porque antigamente as cantineiras porcionavam, então poderia colocar uma quantidade maior do que a criança conseguia comer, então agora ela coloca o que ela consegue comer, trabalha todo o social da criança, né. A alimentação faz parte, ela contribui para um bom aprendizado, para um bom crescimento. Então, quando a escola entende que a cantina tem que ser também saudável, ela está promovendo educação nutricional, incentivo de hábitos alimentares para as crianças, um bom desenvolvimento, um bom crescimento para a criança. Para conferir sugestões para preparar lanches saudáveis, acesse o endereço eletrônico www.nutriçãopraticasaudável.com.br. Repórter Silvânia Oliveira. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, se encerra hoje a paralisação que durou desde segunda-feira passada, parando totalmente a Estação Barreiro e a Estação Diamante. Os trabalhadores queriam um reajuste de 49% e redução da carga horária de 6h40 para apenas 6 horas de trabalho. A Justiça determinou que funcionasse pelo menos 50% da frota em horário normal e 70% em horário de pico. De acordo com o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, ficou negociado um reajuste de apenas 9%, mais alguns benefícios como seguro de vida, plano de saúde e vale alimentação. Se o TRT não cumprir com o acordo, os rodoviários voltam novamente com a greve. Repórter Bruna Queiroz. Terminou hoje, quinta-feira, dia 15, a greve dos rodoviários, onde começou a grande paralisação na segunda-feira, dia 12, que foram atingidas em várias regiões, como a região oeste, principalmente a região do Barreiro, que foi 100% atingido. Após 3 dias de paralisação, o TRE, Tribunal Regional do Trabalho, foi aceito pelo sindicato. Trabalhadores pediam 49% de reajuste, a redução da carga horária de 6h40 para 6 horas e pedindo também ticket de R$ 18,00, seguro de vida, plano de saúde e vale de alimentação. A Justiça também determinou que 50% da frota normal e 70% em horário de pico continuasse funcionando. Caso a negociação for desfeita, a greve volta e continua a grande paralisação. Repórter Diego Souza. O Sindicato dos Rodoviários anunciou nesta quinta-feira, dia 16 de março, o fim da greve em Belo Horizonte. A manifestação, que já durava 4 dias, causou grandes transtornos na capital e na região metropolitana, afetando milhares de usuários, principalmente na região do Barreiro, além de causar um prejuízo de mais de 15 milhões para o comércio da cidade. Os trabalhadores reivindicavam inicialmente por um aumento de 49%, mas hoje, no fim da tarde, o acordo de 9% de reajuste, firmado pelo TRT, já foi aceito pelos sindicato e empresários, dando fim, assim, à paralisação. Apesar de retornarem normalmente nesta sexta-feira, os trabalhadores continuam em estado de greve caso o acordo seja descumprido. Eu errei tudo. Repórter Lidiane de Castro. A greve dos rodoviários, que atingiu toda a região metropolitana da capital, dos usuários do transporte público até o comércio, onde se calcula um prejuízo de 15 milhões de reais somente na segunda-feira, parece ter chegado ao fim. A primeira proposta, que era de 49%, passou para 9% mais benefícios, como vale alimentação e saúde, após acordo entre o Sindicato de Rodoviários e o Tribunal Regional do Trabalho. Apesar desse acordo, a categoria continua em estado de greve, rodando 70% da sua capacidade nos horários de pico e 50% nos horários normais. Mesmo depois disso, uma nova paralisação pode ser feita caso não seja cumprida uma das bases do acordo. Repórter Lucas Pozo. Rodoviários encerraram na tarde desta quinta, 15 de março, a greve que vinham mantendo desde o início da semana. A greve atingiu toda a região metropolitana, principalmente a região oeste, Estação Barreiro e Diamante. Os rodoviários queriam, a princípio, um reajuste de 49%, diminuição da jornada de trabalho, entre outros benefícios. Em reunião intermediada pelo Tribunal Regional do Trabalho, nesta terça, os rodoviários aceitaram um reajuste de 9%, que é menos do que o sindicato queria, que é 20%, porém é mais que os patrões queriam dar, apenas 6%. Apesar do final da greve, os rodoviários estão mobilizados para retomá-la a qualquer momento, caso os patrões não cumpram com o acordo. Vou dar uma paradinha, mas fazer o quê? Repórter Maria Cirineu.
Terminou a greve dos rodoviários. O Sindicato dos Rodoviários anunciou que foi encerrada a greve dos rodoviários. A proposta do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, foi aceita pelo sindicato. Inicialmente, a categoria queria um reajuste de 49%, mas após 3 dias de negociações, a greve chegou ao final. O valor do reajuste ficou em 9%. Marinalva Santana. Boa noite, galera! Estamos aqui apresentando a Antena 1